Como as crianças já disseram, irmãos, não foi o coelho que morreu na cruz, né? A Páscoa não se trata de um coelhinho que faz ovos de chocolate, né? Não se trata de um folclore, não se trata de uma historinha para ser contada de vez em quando. Na verdade, a Páscoa, ela nos lembra de um homem que entregou a sua vida pela humanidade. Há um tempo atrás eu li um filme, não vou lembrar o nome do filme, mas a história contava a história de um segurança que cuidava de uma menininha, e que no enredo do filme a menina foi sequestrada, e o vilão do filme tinha um lema. Ele dizia assim: uma vida por uma vida. Então, no enredo do filme, aquele segurança, no final do filme, ele se entrega para que a menina fosse libertada. Ele entrega a sua vida para que a menina pudesse continuar a vida. Na vida cristã, nós podemos comemorar, e nós comemoramos esses dias, não a entrega de um homem, de uma vida por uma vida, mas de uma vida por uma humanidade. Por todos que já existiram, que já viveram, por todos que ainda virão a existir, a viver. O sacrifício desse homem, o sacrifício de Jesus, ele veio marcar a história da humanidade, de todos nós, de cada um de nós. E estava lembrando de um texto, nós cantamos esse texto aqui, em Filipenses 2, 5 até 8. Eu gostaria de iniciar com esse texto, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós pensamos no que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, naquele dia em Jerusalém, nós vemos um homem entregando a sua vida por pecadores, condenados, por homens e mulheres rebeldes, desobedientes, que estavam separados de Deus por causa da sua desobediência. E esse homem, ele era um justo. Jesus nunca havia pecado, ele nunca tinha cometido erro algum, ele não tinha dívida para pagar, mas ele morreu para pagar a nossa dívida. A palavra diz que ele não tomou como vantagem o ser o próprio Deus, ou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua divindade, de toda a sua glória, e se humilhou a tal ponto de chegar ao ápice de se entregar como sacrifício, morrendo numa cruz. A cruz, um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de castigo, um lugar de morte. Jesus se entregou nesse lugar por cada um de nós. Ele não fez por ele. Ele não fez porque precisava pagar algo que ele devia. Ele fez por aquilo que nós devíamos, por aquilo que eu e tu devíamos, ou a dívida que nós tínhamos com Deus. Se a gente pensar um pouco no que aconteceu naqueles dias, tem tantas coisas que a gente poderia falar, mas uma coisa que eu lembrei, que Jesus, ele tomou o lugar, ou ele tomou a cruz que havia sido feita para quem? Vocês lembram? Para Barrabás. Isso nos traz um símbolo muito, muito importante de a gente tomar para nós, e isso precisa nos trazer memória, ser trazido à memória todos os dias para nos dar esperança. Na verdade, o que aconteceu ali, Jesus tomando o lugar de Barrabás, ele estava mostrando o que estava acontecendo para todos aqueles que crescem, o que iria acontecer com todos aqueles que crescem. Ele tomou a minha cruz, ele tomou a tua cruz. Ele tomou o nosso lugar no castigo. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Para que um pecador vivesse, um justo precisou morrer. Não foi isso que aconteceu? Para que Barrabás fosse solto e vivesse, Barrabás que estava condenado à morte, para que ele vivesse, um justo precisou morrer. Para que eu e tu,
que nascemos no pecado, cometemos tantos erros na nossa vida, pudéssemos ter direito à vida e vida eterna, um justo precisou morrer. Jesus morreu no meu e no teu lugar. Eu sei que tudo isso que a gente está falando, que a gente está lembrando desses dias, a gente poderia dizer assim que é um assunto tão badalado, tão falado, mas a questão é, o que é que isso ainda causa no meu coração? Quando eu olho para aquela cruz, para aquilo que aconteceu naquela cruz, o que é que isso causa em mim? O que isso gera em mim? O que gera no meu ser? Gratidão? Dúvida? Eu creio de fato naquilo que Jesus fez. Eu acho que o que está em jogo é entender que o que Ele fez por nós, por cada um de nós. Irmãos, se hoje nós podemos estar aqui cultuando a Deus, próximos de Deus, nos sentindo amados por Deus, é porque Jesus passou por aquela cruz. Porque nós estávamos separados. A palavra diz que o pecado, ele traz separação entre o homem e Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos separados e a condenação eterna estava sobre nós. Mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, e por isso hoje nós podemos celebrar a vida de Jesus ressurreto, mas também a nossa vida eterna nós podemos celebrar. Então é motivo de grande alegria nós podemos lembrar nesses dias o que Jesus fez naqueles dias que ali em Jerusalém. E se a gente olhar um pouquinho para trás, olhar lá, vamos tentar olhar lá para Jerusalém, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, é muito fácil a gente olhar para o que aconteceu e decidir, ou pensar, ou visualizar judeus que traíram Jesus e que condenaram ele à morte. Ou, se a gente olhar, a gente pode ver romanos que fizeram aquela cruz, que machucaram Jesus, que torturaram ele antes de ser crucificado. E a gente pode ver judeus malvados, traidores, romanos cruéis, que não tinham o mínimo pudor para sacrificar uma pessoa. Eles sacrificaram milhares de pessoas daquela forma de crucificação, e eles fizeram isso naquela sexta-feira com o nosso Senhor, com Jesus. Então nós podíamos visualizar e ver essa figura, essa tela pintada. Mas eu creio que um homem que teve uma visão clara do que estava acontecendo naqueles dias foi João Batista. Porque um pouco antes, poucos anos antes, João Batista, ele faz uma declaração, ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem alguns locais para batista e decoração perto de você. Eu vou te exorcizar. João Batista, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tu consegue ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou melhor, tu consegue ver o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo, o Espírito Santo quer trazer à nossa memória o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É por causa do sacrifício de Jesus que nós estamos hoje livres do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, porque um Cordeiro foi oferecido. Às vezes a gente cai no erro de dizer assim: mataram Jesus. Os romanos foram a ferramenta, né? Os judeus foram a ferramenta usada para trair, para condenar. Os romanos foram usados para, então, fazer a crucificação. Mas, na verdade, o que aconteceu ali naqueles dias foi uma oferta, um holocausto. E o mais tremendo de tudo isso é que foi um holocausto que foi oferecido não por um homem,
mas pelo próprio Deus. Vocês lembram que na lei era necessário que fosse levado o cordeiro era examinado, para que então fosse sacrificado, e o símbolo disso que acontecia ali naquele momento era que o pecador tinha os seus pecados então expiados, e o cordeiro era sacrificado. Mas aqui não se trata de um cordeiro que um homem levou. João Batista visualizou o cordeiro que Deus entregou. O próprio cordeiro de Deus foi dado para tirar o pecado do mundo. E quando a gente pensa no que acontecia na lei, é que o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ele todos os dias oferecia sacrifícios pelo pecado. Todos os dias era necessário oferecer sacrifícios. Todos os dias. Em Hebreus 10, a palavra de Deus diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele ofereceu um único sacrifício pelo pecado. Ele ofereceu um único sacrifício pelo pecado. Sabe o que ele fez então? Ele se assentou à destra de Deus, trazendo um símbolo de que a obra estava concluída. O Cordeiro de Deus foi entregue, o sacrifício foi aceito pelo Pai, os pecados foram perdoados. Interessante que em Hebreus diz assim que o sacrifício de animais, de touros, dos bezerros na época que eram sacrificados, os cordeiros que eram sacrificados, eles não tinham o poder de tirar o pecado. Na verdade, eles tinham o poder de trazer à memória o pecado. Então, todos os anos, o pecador ele tinha que ir lá oferecer o seu cordeiro, o seu sacrifício, porque ele trazia à memória os pecados então, que ele havia cometido, e que ele precisava de um Salvador, ele precisava de um perdão de Deus. Então, os cordeiros oferecidos ali eram para trazer à memória o pecado. O cordeiro que foi oferecido por Deus, Jesus, foi para tirar o pecado. Foi para eliminar o pecado. Foi para tirar a dívida. Foi para pagar a dívida. Foi um único sacrifício feito e a obra foi concluída. Jesus se assentou, descansou. Interessante que quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos e o formato que eram o templo, tanto no tabernáculo depois no templo, eles, no Santo dos Santos, não havia um lugar para o sumo sacerdote sentar, porque não era um lugar de descanso. Ele continuamente tinha que estar oferecendo sacrifícios. Então ele oferecia sacrifício, mas a obra não estava concluída. Oferecia outro sacrifício, a obra não estava concluída. Oferecia outro e a obra continuava não concluída. Mas quando o nosso sumo sacerdote se ofereceu como sacrifício, foi uma vez por todas e a obra foi concluída. E hoje nós podemos crer nisso, de verdade, que os nossos pecados foram perdoados, porque primeiro, Deus deu o cordeiro dele, santo, puro, limpo. É interessante que o profeta Daniel, ele traz centenas de anos antes a profecia a respeito do Cordeiro de Deus também, e ele fala com exatidão do Cordeiro que seria ali examinado, o período de tempo melhor, que Daniel coloca, é exatamente o período de tempo que o Cordeiro era examinado pelo sacerdote antes de ser sacrificado. Quando Jesus entra em Jerusalém, quando as multidões o recebem, Hosana, ao que veio em nome do Senhor, e os mantos, as palmas foram caindo, e o povo celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, a partir daquele dia, daquela entrada, ele ficou em Jerusalém exatamente os mesmos dias necessários que um cordeiro lá na lei era examinado. E Jesus foi examinado durante toda aquela semana, todos aqueles dias, pelos escribas, pelos fariseus. Eles examinaram ele, eles testaram ele, eles procuravam alguma coisa para acusar ele, só que eles não encontravam. No Antigo Testamento, quando um cordeiro era examinado, ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhum tipo de imperfeição. Se houvesse, o cordeiro não era aceito, ele era separado e o pecador tinha que trazer outro cordeiro.
O cordeiro que Deus ofereceu era santo, justo, perfeito, não tinha mancha, não tinha nenhuma imperfeição. Ele foi examinado por todos aqueles homens religiosos da época e foi aprovado, tanto que foi sacrificado. Foi o cordeiro de Deus sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que eu e tu pudesse estar nesse dia aqui celebrando a vitória de Jesus daquela cruz. É interessante porque os cristãos são um povo meio estranho, né? Meio esquisito. A gente consegue celebrar a morte de um homem. Não é isso? A gente celebra a morte de Jesus. Mas o mais tremendo de tudo isso é que a gente celebra não somente a morte, mas também a ressurreição. Porque o nosso Deus vive. Ele morreu sim, numa cruz, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Porém, Ele ressuscitou. E Ele vive. Ele está aqui. Ele está em cada um de nós que crê de fato nele. E sim, foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Ele morreu por nós. Ele tomou o nosso lugar. Foi necessário para nos reconciliar com o Pai, para que o homem que estava então separado de Deus até então, ele pudesse ter novamente um caminho para chegar diante do trono da graça de Deus, receber o perdão dos seus pecados, poder receber uma vida nova. Tudo isso foi necessário. Mas é interessante que existe um aspecto da crucificação do qual nós participamos que é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que a gente olhar para a cruz e ver um homem que foi morto lá, um homem que foi tirado daquela cruz e foi sepultado, e aquele homem depois, no terceiro dia, ressuscita dos mortos. O nosso envolvimento com essa crucificação não é apenas a nível de os nossos pecados serem perdoados, mas é muito mais profundo que isso. Eu quero ler um texto com vocês agora, em Romanos 6, que nos ajuda a ver a profundidade do envolvimento que nós tivemos na crucificação. É muito comum a gente dizer, sim, Jesus morreu por causa de mim. É verdade. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Sim, é verdade. Ele foi o Cordeiro de Deus, entregue por Deus para morrer pelos meus pecados. Tudo isso é verdade. Mas existe um aspecto mais profundo do qual nós participamos dessa crucificação. Romanos 6 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vocês lembram que Jesus foi crucificado no Gólgota e do lado dele tinha 2 homens crucificados junto com ele? Lembram disso? Aqueles 2 homens, eles simbolizam claramente que nós, cada um de nós, segundo o texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos, fomos crucificados com Cristo. Não é mais uma questão apenas de olhar para a cruz e ver o que Jesus fez por nós. Mas é uma questão de olhar para a cruz e entender que nós fomos colocados nele naquela cruz. Nós morremos juntamente com Jesus. É isso que o texto está dizendo aqui. E Paulo diz assim, se a semelhança da sua morte, se nós participamos da semelhança da sua morte, então nós também participamos da semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se passamos pela morte, pela dor, pela aflição de Jesus na cruz, nós também recebemos uma nova vida, onde nós vamos experimentar a glória da ressurreição. Existe o sofrimento, sim, mas existe a glória que vem depois do sofrimento. Tanto que Jesus, ele se entrega como sacrifício justamente olhando além da cruz
a glória que lhe estava proposta, a glória que o Pai ia receber, ele olha através da cruz e pensou, sim, eu preciso passar por essa cruz, porque logo depois dela vem a glória. Logo depois o Pai vai ser glorificado. Logo depois o Pai vai me dar a sua glória. Eu vou voltar para o Pai. Sabe, irmãos, quando aqueles dois homens foram crucificados junto com Jesus, nos traz um símbolo muito claro, que a obra de Jesus foi concluída e nós somos colocados nela. Cabe a nossa parte é crer. E de novo a gente voltando para aqueles dois homens, a gente vê um que creu e o outro que não creu. Um que ali nos últimos momentos de vida creu no Filho de Deus, recebeu o perdão dos seus pecados e uma promessa. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para ele. Já o outro, que estava na mesma situação, que estava inclusive sendo crucificado pelo mesmo motivo do companheiro, então, ele não creu. Isso mostra o livre-arbítrio que cada um de nós tem. A obra de Jesus foi concluída, foi completa. Ele morreu e nós morremos juntamente com ele. Ele foi sepultado, nosso velho homem foi sepultado com ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com uma nova vida. Hoje, nós temos uma nova vida. Se cremos de fato no que Jesus fez naquela cruz por cada um de nós. Então, nós hoje estamos livres do poder do pecado, irmãos. Porque Jesus venceu o pecado naquela cruz. E se nós estamos com Ele, ou colocados nele, como a palavra afirma, nós também vencemos o poder do pecado. Jesus venceu a morte. Nós fomos colocados nele, então nós vencemos a morte. Jesus está sentado à destra de Deus o Pai. Em Efésios 2 nos fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós participamos de tudo, irmãos. Da crucificação, da tumba, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Porque hoje nós estamos em Cristo e Cristo está assentado à destra de Deus. Mas Abel, eu nem vivia há 2000 anos atrás. Para ver como Deus é impressionante. Isso não partiu de nós, partiu dele fazer isso. Ele pensou em nós antes da fundação do mundo, e quando Jesus passou pela cruz há 2000 anos atrás, ele já nos conhecia. Eu sei que isso não cabe na nossa memória, na nossa concepção natural. Nós não conseguimos entender isso naturalmente. É isso mesmo, porque isso só é possível discernir espiritualmente. Nós fomos colocados em Cristo, e a iniciativa disso foi de Deus, não foi nossa. Não foi nós que fizemos algo para merecer ser colocado em Jesus. Não. Foi Deus quem fez e nos viu com seu amor e nos colocou, nos incluiu nessa obra de Jesus. Qual é a minha parte? Qual é a tua parte? Crer. A palavra diz que nós participamos da semelhança da morte e na semelhança da ressurreição, e na semelhança da ressurreição nós recebemos uma nova vida. Tu já tem essa nova vida? Nós temos essa nova vida porque nós cremos em Jesus. Agora, toda essa história, claro, a gente não poderia deixar, eu estou citando isso durante o tempo aqui, mas a gente não pode deixar de visualizar o mais importante disso tudo. É que Jesus ressuscitou. Romanos 4:25 nos diz que ele morreu sim pelos nossos pecados, mas ressuscitou para quê? Vocês lembram? Para a nossa justificação. O que isso quer dizer? Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. Se Jesus tivesse apenas morrido pelos nossos pecados, talvez fosse necessário um outro sacrifício. Mais um, como era com os cordeiros. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele libera sobre a nossa vida o poder da sua ressurreição. E nesse momento nós somos aceitos por Deus. Mais uma vez, qual é a parte que nos cabe? Crer na obra consumada de Jesus naquela cruz.
voltando para o primeiro texto que a gente lê, em Filipenses 2, eu quero agora concluir o texto ali, do versículo 9 até o 11, porque tem um outro aspecto que nós precisamos trazer à memória todos os dias da nossa vida, né? No versículo 9 ele diz assim, em Filipenses 2: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dar um pulo agora em Mateus 26. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Mateus 26, a partir do versículo 26. Aqui, horas antes de Jesus ser preso, depois crucificado, morto, sepultado, ele toma uma última ceia com os seus discípulos. E nessa ceia ele faz algumas afirmações muito importantes, que quase toda ceia a gente fala aqui, né? Mas eu quero focar numa coisa que normalmente a gente não fala. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Agora olha o que ele diz. Eu lhes digo que desde agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus ele faz uma promessa aqui. Ele diz: de hoje em diante eu não vou mais beber do vinho, até aquele dia. Jesus aponta para aquele dia com expectativa. Ele aponta para aquele dia com, não sei se eu posso usar essa palavra, porque eu creio que sim, com ansiedade, com desejo, com uma expectativa eterna, porque ele tinha certeza que aquele dia chegaria. Mas ele ainda precisou passar pela cruz. Horas depois ele estava orando diante de Deus, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus teve que passar pela cruz. Mas a promessa ficou. E ele disse: até aquele dia em que eu beberei novamente desse vinho com vocês no reino do meu Pai. Voltando para o texto de Filipenses. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, no reino de Deus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós passamos pela cruz com Jesus, nós somos sepultados juntamente com Jesus, nós ressuscitamos com Jesus, estamos assentados nos lugares espirituais. Nada disso a gente enxerga, nada disso a gente sentiu, e nós estamos esperando Ele voltar. E dentro de muito pouco tempo, Ele vai tomar novamente do fruto da videira, junto conosco, numa grande celebração no reino de Deus. Amém. Com cada um de nós. Ele prometeu isso. Jesus ele nunca deixou de cumprir uma promessa. Nunca. E Ele prometeu que Ele só beberia novamente do fruto da videira, quando Ele estaria com todos nós no reino do Pai. Irmãos, Jesus está voltando para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Não sei quanto tempo vai levar, mas parece que vai ser está muito próximo tudo isso acontecer. As coisas que estamos vivendo, as coisas que estamos vendo. Então, é mais um motivo de expectativa. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. A Bíblia falou que seria assim mesmo. Né? Seriam dias de angústia, de perseguição, de dor, às vezes até de dúvida, mas o Espírito Santo habita em nós e Ele testifica todos os dias que o Senhor está voltando. No finalzinho de Apocalipse, a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Existe uma promessa, Jesus está esperando com muita expectativa para aquele grande dia de celebrar junto conosco uma grande ceia, como nunca foi celebrada antes. Ele celebrou aquela última ceia com seus discípulos,
Mas uma grandiosa ceia está por ser celebrada daqui a muito pouco tempo. E dessa grandiosa ceia, eu e tu vamos participar. Se nós cremos. Se nós cremos na obra completa, consumada, acabada de Jesus naquela cruz por cada um de nós. Amém? Esses dias que nós estamos vivendo são dias para encher o nosso coração de expectativa e de esperança. Compreender que aquilo que aconteceu com Jesus na cruz aconteceu conosco também. Nós somos aceitos por Deus não por causa de nós, não porque nós somos bons ou fazemos tudo certinho. Nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus. Por causa do Cordeiro que foi oferecido. O Cordeiro que foi imolado. O Cordeiro que foi sacrificado. É por causa daquele sacrifício que nós somos aceitos. Agora, aquele Cordeiro indefeso, que não abriu a boca, que foi levado e foi crucificado, sem reagir, ele ressuscitou. E quando ele vier, ele não vai mais vir como um frágil cordeiro, mas ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele vai vir trazer a glória de Deus para essa terra. Ele vai vir trazer o reino de Deus para essa terra. E cada um de nós está convidado para participar desse reino, juntamente com Jesus. E tudo isso, qual que é a nossa parte? Crer. E a pergunta que fica é, eu creio? Qual é a expectativa que eu tenho de tomar aquela grande ceia com o meu Senhor? Hoje a gente vai fazer um ensaio disso aqui. Não dá nem para chamar de ensaio, né? Porque aquela ceia vai ser tão gloriosa, tão tremenda. Mas hoje nós vamos pelo menos lembrar do que Jesus falou, tomando a ceia juntos. Mas aquele grande e glorioso dia, ele está chegando, irmãos. Ele está chegando. Tem algumas coisas que ainda vão ter que acontecer. Nós ainda vamos ter que passar por algumas coisas, né? Mas a promessa que nós temos é que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Jesus está conosco. Ele está comigo, Ele está contigo. Quando as coisas estão boas, Ele está conosco. Quando as coisas estão ruins, também. Também está. Como é aquela frase bem conhecida, né? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Às vezes é difícil para a gente entender isso, né? Depende das circunstâncias que a gente está passando, a gente pensa que Deus não é bom. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, que não escuta as nossas orações, que está muito ocupado com outros e não se importa comigo, que está muito ocupado em abençoar outras pessoas, mas a mim nada. Mas na verdade é que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Basta a cada um de nós nós cremos nisso e recebemos por fé cada uma dessas bênçãos que o Senhor já deu. E tudo isso foi através do Filho dele, através do Cordeiro que Deus ofereceu. Não que o homem ofereceu, mas que Deus ofereceu. Amém? Vamos tomar ceia juntos? Quem vai distribuir a ceia pode passar aqui. Enquanto que os irmãos preparam ali e vão distribuir a ceia, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a tua fé em Jesus? Tu crê no que Ele fez por ti? Tu já aceitou o que Ele fez por ti? O que isso produziu em ti? O que isso está produzindo em ti? A vida de Jesus transforma nossas vidas. Ela transforma de dentro para fora. É um processo que dura anos, dura uma vida inteira, mas é um processo que nunca para de acontecer. Porque quando eu creio no que Jesus fez, Ele veio habitar em mim. E a partir daí Ele começou a viver a sua vida em mim.
E Ele vai vivendo a vida dele em mim, cada dia mais, e mais, e mais, e mais, me santificando cada dia mais, me levando para cada vez para mais próximo da semelhança dele, mas a obra é dele, é a vida dele em mim. Como está a tua fé a respeito disso? Tu tem crido naquilo que ele fez por ti? Ele já habita em ti? Tu tem crido que ele está vivendo a sua vida através de ti? São perguntas às vezes difíceis porque por vezes a gente não consegue sentir isso. Como é essa história de Jesus vivendo em mim? Como eu faço para deixar ele viver? Essa talvez seja a pergunta de 1 milhão. Como eu faço para deixar Jesus viver? Aí é que está, irmãos. Eu preciso simplesmente crer. Crer que Ele está em mim, que Ele está vivendo, que Ele está trabalhando, que Ele está construindo, que Ele está edificando, que Ele está transformando, santificando, que Ele está mudando a minha vida. Porque é isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está fazendo na vida de cada um de nós. Quando nós conseguimos começar a entender isso, compreender isso e crer dessa maneira, nós também vamos começar a perceber coisas acontecendo. Mudanças ocorrendo. E é para mim e é para ti, para cada um de nós. Para todos aqueles que creem. Amém? Agora eu quero pedir que todos que creem no Senhor Jesus e na obra que Ele fez lá na cruz, fica de pé aí. Nós queremos tomar a ceia juntos. Se tu tem dúvida, eu não sei, esse negócio aí, não sei se é para mim, não sei se eu realmente creio. Nós vamos orar agora, e é uma oportunidade muito simples de tu simplesmente dizer com as tuas palavras para o Senhor que tu entrega a tua vida, que tu quer receber Ele como teu Senhor, como teu Salvador, que tu aceita o sacrifício que foi feito naquela cruz por ti. E nesse momento Ele vem começar a obra na tua vida, de transformação, de mudança. Nas trevas começa a brilhar a luz. A morte dá lugar à vida. E vida eterna. Interessante que tem um aspecto sobre a vida eterna, é que ela se aplica e ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Existe vida eterna, poder da vida eterna, poder da ressurreição de Cristo, em todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. E isso o Senhor quer fazer nesses dias na vida de cada um de nós. Mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não esteja sentindo, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Amém? Vamos distribuir a ceia, daí a gente vai orar depois. Vai dar os caras falando. Abel, posso dar um testemunho enquanto isso? Pode. Boa noite. Na outra ceia eu já queria dar esse testemunho, eu pensei, vou criar coragem agora. Eu falo bastante, né? Mas às vezes a gente tem que ter temor, né? Tem que cuidar do que fala, né? E às vezes dá um medo, não um temor. E isso Deus não quer, né? Mas eu estava falando sobre crer, e quando eu estive no hospital, todo mundo sabe que eu passei momentos muito difíceis, né?
E chegou uma parte lá que só Deus sabe o que eu passei de fome, muita fome. Vontade de comer, e não consegui comer, né? E Deus disse mais ou menos para mim assim, ó, filha, é só tu crer. E eu tive uma visão, era um lugar escuro e de repente aquilo começou a clarear, tipo isso aqui, ó. Eu me lembrei daquilo. Aquela luz na penumbra, né? E uma escada para eu subir. E eu fui subindo, quando eu cheguei assim na metade da escada, eu vi que tinha uma mesa. E a mesa tinha era uma mesa muito linda, um cetim lindo, uma toalha linda. E Jesus se sentou na minha frente. E na hora eu achei que eu estava imaginando aquilo. Eu não vi o rosto dele, né? Aquela veste brilhando. E ele só disse, é só tu crer. Tudo que tu me pedir, eu já conquistei lá na cruz, inclusive matar a tua fome, e nada do que tu vai comer vai fazer mal. E eu comecei a pedir e na mesa parecia tudo que eu tinha vontade de comer. Eu me lembro que o Luiz sempre fazia uma salada quando a gente ia lá, a maioria conhece a salada dele, maravilhosa, e até aquela salada eu comi. E daí Deus disse, né, tudo é possível aquele que crê. Até uma fome física, que eu passei muita fome, que nada parava no estômago, estava tudo me fazendo mal. E ele veio, sentou comigo e me deu a ceia. Me alimentou de coisas tão boas que eu comi que eu nem conheço. Então, para Deus nada é impossível. Ele sacia a nossa sede, a nossa fome espiritual e também a física. Só queria dizer isso, me lembrei desse momento. Obrigada. Qual é a tua fome? Qual é a tua fome agora? O que é a necessidade que tu tem que só Jesus pode suprir? Pensa um pouquinho. E eu esqueci de dizer que eu não tive fome. Fiquei horas e dias praticamente sem comer e não tive fome. Eu estava sendo nutrida por ele. Jesus é aquele que é suficiente em todas as áreas de nossa vida. A gente é humano e tem uma coisa em nós que se chama de carne, que todos os dias luta para tomar o controle, né? E sempre que a gente acaba cedendo e deixa que a carne tome controle em alguma coisa na nossa vida, a gente acaba se atrapalhando e fazendo umas atrocidades, né? Mas Jesus é suficiente em tudo. Por isso nós não precisamos e não devemos mais depender de nós mesmos, depender da nossa carne, mas depender sim do Senhor Jesus, porque Ele é suficiente para saciar cada uma das nossas necessidades, em cada área de nossa vida. Porque enquanto que nós buscarmos em outra fonte, não vamos ser saciados. Mas quando nós buscamos na fonte que é Jesus, somos saciados. Amém? Jesus, ele naquela ceia que ele teve com os discípulos, ele tomou o pão e partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Horas depois, Jesus estava sendo crucificado, o corpo dele foi aberto como uma lança por um centurião e de alguma forma que nós não conseguimos entender, nós fomos colocados no corpo de Cristo naquela cruz. Ele disse que cada vez que a gente comesse esse pão, a gente era para lembrar aquilo que aconteceu, o que Ele fez por cada um de nós. Vamos comer juntos? Jesus, ele fala sobre uma nova aliança e o que simbolizava o sangue dessa nova aliança era o vinho na ocasião que Jesus estava oferecendo para os seus discípulos. E
ele falou ali que uma nova aliança estava sendo feita. Seria feita. Estava sendo simbolizado ali através daquele cálice o sangue dessa nova aliança. Interessante que as alianças era uma linguagem que os discípulos entendiam bem, porque sempre que era feita uma aliança, um contrato, uma aliança entre duas pessoas, havia um envolvimento de sangue na cultura da época. E Jesus ele disse que essa nova aliança que seria feita, ela precisava de sangue. E o cálice estava representando o sangue que ele ia derramar naquela cruz por cada um de nós. Foi o sangue derramado que a gente poderia dizer assim que assinou o contrato. O sangue de Jesus foi usado para assinar a nova aliança. É interessante que a aliança que Deus fez não foi conosco. A aliança Deus fez com o Filho dele. E nós fomos colocados no Filho. A aliança que aconteceu entre Deus Pai e Deus Filho. E nós fomos colocados no Filho. Então nós estamos dentro dessa aliança, debaixo dessa aliança. Porque não havia nada que nós podíamos oferecer sendo a nossa parte dessa aliança. Porque precisava ter algo de um lado e de outro. O que nós poderíamos oferecer? Nada. Deus sabia. Então ele disse assim: eu vou fazer uma aliança contigo, filho, e vou colocar em ti toda a humanidade que crê. E esse suco hoje representa o sangue que foi derramado para que essa aliança fosse feita. E a certeza de que nós fomos colocados nela. Vamos tomar juntos? Senhor, obrigado, porque Tu fez uma aliança e nós fomos incluídos nessa aliança. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, pela Tua fidelidade com cada um de nós. Senhor, eu quero declarar aqui, Abel, quero declarar, eu creio que os meus irmãos querem fazer a mesma coisa. Eu quero convidar todos aqui que façam do seu jeito, com a sua voz. E tenho esse tempo agora para declarar: Jesus, eu aceito o que Tu fez na cruz por mim. Eu aceito, Jesus, o Teu sacrifício. Pai, obrigado porque Tu entregou o Cordeiro. Obrigado porque o Teu Cordeiro foi perfeito. Obrigado porque ele não foi achado mancha nele, não foi achado pecado nele, não foi achado defeito nele. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim. Eu quero olhar para Ti, Jesus, e Te agradecer porque Tu tomou o meu lugar naquela cruz. Mas mais do que isso, Tu me levou junto para aquela cruz. Obrigado porque Tu me levou junto para dentro daquele túmulo frio, úmido, escuro, para que o meu velho homem ficasse sepultado lá. Mas quando nós ressuscitamos contigo e nós recebemos uma nova vida. E eu creio nessa nova vida. Eu creio no poder da Tua ressurreição. Eu creio no sacrifício que Tu fez por mim. E eu aceito o perdão dos meus pecados. E eu agradeço por poder ter sido incluído nessa nova aliança. Obrigado, Jesus, porque Tu me levou junto para essa nova aliança. Obrigado porque Tu não me esqueceu, Jesus. Obrigado porque Tu me conduziu e me levou junto contigo. Senhor, somos gratos por tudo que Tu fez e por tudo que Tu ainda vai fazer. Estamos sendo santificados todos os dias. Aquilo que Tu já fez está sendo feito todos os dias, agora aqui na nossa vida diária. Está nos levando para um lugar cada vez mais parecido, numa forma cada vez mais parecida contigo. E queremos declarar: Senhor, vive a Tua vida através de nós, nesses dias, cada dia, mais um dia, outra vez. Que a Tua vida apareça, que a Tua vida transforme o nosso ser e que flua através de nós também, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Te agradecemos porque nesses dias celebramos a Tua vitória, porque Tu venceu a morte, Tu venceu as trevas, Tu venceu o pecado, Tu venceu o mundo. Obrigado porque nós vencemos em Ti. A Tua palavra afirma que em tudo Tu nos conduz em vitória, Senhor, porque nós estamos em Ti. Estamos em Ti. Estamos em Ti. E é assim que nós queremos viver, em Ti, para a honra e para a glória do nosso Pai. Amém, Senhor.